Olá a todos. Então, esse é o movimento. Seja bem-vindo aqui nesse espaço, nesse canal. E hoje eu quero compartilhar com você algo muito especial. A abertura desse canal, desse espaço que será dedicado a histórias que inspiram, a memórias que moldam todas nós. Memórias que fazem a diferença em nossas vidas e a cada uma de nós que vivemos no mundo e que as histórias merecem ser contadas. E hoje eu vim falar de uma mulher muito especial na abertura desse canal. Uma mulher que foi uma chave fundamental da jornada da minha mãe Teresa. Eu vou desacelerar aqui e vou dividir com vocês uma vulnerabilidade. Eu vou contar uma história pessoal para começar, uma história de inspiração. Ontem eu perdi minha mãe. E hoje eu vim aqui contar para vocês a minha história pessoal, mas esse é um canal para todos nós. Eu sou só um portal de contar histórias. Aliás, eu não conto história, eu leio as pessoas e tento interpretar a história delas, porque todos nós temos uma história. E hoje é uma homenagem a ela. Então, de antemão, já quero falar que eu vou estar um pouco vulnerável, mas eu estou aqui confidente para contar a minha história, com muito orgulho, com muita gratidão. E hoje eu vou falar da Teresa. Então hoje eu vou ler essa mulher para vocês. Eu vou expressar através da minha voz o que ela representa. E como vocês podem também, dentro da minha história, encontrar um pouco das suas, se reconhecerem. E existe esse dom que a gente tem de conectar com as pessoas através das palavras, através da voz. Eu espero que eu possa conectar com vocês de uma maneira mais profunda. E hoje está sendo engasgado, difícil para mim falar, mas eu vou dar o meu melhor. Eu quero te falar dessa mulher, porque esse movimento eu quero gerar essa conexão. Existem mulheres feitas de aço, de fogo, existem mulheres delicadas, mas a minha mãe é esse tipo 2, mulheres fortes, que não demonstra nem um dia uma fraqueza. Sempre aquela mulher forte na superfície, ela era pequena na estatura, mas guerreira de espírito. Era essa mulher que eu cresci. Falava pouco, às vezes falava demais, às vezes as palavras vinham com peso, cortando profundo, com quem quer cortar a alma, mas ela queria cortar a verdade e fazer a gente reconhecer as nossas fraquezas e aprender com ela e também reconhecer nossas forças. Essas mulheres que não temem a dor, essas mulheres que, quando a dor bate na porta, elas não acuam, elas não correm. Aliás, elas abrem a porta de peito aberto, encaram. E até convido elas para sentar e tomar um café, que olha a dor de frente a frente. E é assim que elas seguem a vida. Elas amam com uma profundidade. Quem está em volta dessas mulheres vê elas como uma roseira, cheia de espinhos, mas por dentro elas são rosas lindas que a gente nunca pode imaginar tanta beleza. Todos nós tivemos uma mulher assim na nossa vida ou convivemos de alguma maneira com elas. E assim foi a mulher que eu convivi, a minha mãe, a dona Teresa. Na certidão, ela era na verdade a minha tia. Na vida, ela executou um papel incrível de ser minha mãe. E existe um tipo de mulher que gera sem gerar. Essa é ela. Essas mulheres que não carregam filho no útero por meses, mas carrega uma vida inteira, com cuidado. Foi assim, ela me pegou como um bebê, embaladinha, uma coberta. Eu tinha apenas 3 meses e ali ela decidiu. E ela disse, essa também será minha filha. O destino, às vezes, ele nos surpreende e pega a gente de surpresa. Pega a gente daquele jeito sem esperar. Põe a gente junto com as pessoas que a gente achava que nem precisava nos amar. E transforma a nossa vida. E constrói um alicerce para a nossa existência. No dia 3 de agosto, ela se foi. Foi muito difícil receber a notícia. Porque não houve despedida. Ela partiu. Não houve aquela despedida, aquele adeus que a gente visualiza. Sempre imaginamos que um dia a gente vai ter essa oportunidade de falar tchau, até breve. Mas ela me deixou assim, sem despedir.
E hoje eu reflito em toda a trajetória da minha vida. Embora a gente teve essa distância, essa separação, ela permanece dentro de mim, vive no meu coração, enraizada na memória e na vida que a gente construiu, na história que a gente construiu juntas. Uma semana antes disso acontecer, eu tive a oportunidade de ter uma conversa com ela no vídeo. A nossa conexão sempre foi assim, a distância por muitos anos. Tem 20 anos que eu não a vejo de perto, presente, que eu não sinto o abraço dela. O mundo inteiro ficou distante por muito tempo, mas ao mesmo tempo próximo. E nessa ligação, nesse vídeo, ela falou para mim assim: "Ô filha, tem tanto tempo que você não vem aqui." E a gente fica sem graça, não sabe o que falar nessas horas. Eu, ai mãe, quando ela me perguntou quando eu ia voltar, eu falei: "Mãe, em breve." Ela já falou: "Minha filha, eu tô ficando velha. Você não sabe o tanto que eu quero te abraçar, já tem muito tempo." Ela refrisou muito isso nos últimos momentos que eu tive a oportunidade de falar com ela. Então eu sorri, eu achei muito engraçado. Eu pensei, poxa, refletindo sobre ela naquele dia depois que a gente desligou. Ela falar de abraço agora, foi uma pessoa tão difícil de abraçar, de chegar. Ela sempre tinha uma barreira, um escudo de receber amor, de doar, na minha mentalidade. Foi isso que eu sempre entendi. A minha mãe, ela não era de abraçar, nem de beijo, nem de carinho, nem de cafuné, ou de dar elogios fáceis. Como a gente vê nos filmes, quando a gente idealiza aquele amor, né? Deixa eu te contar, o amor dela se manifestava em outras formas. E às vezes a gente não vê. E eu vim aqui para dividir isso. Como o amor vem. O amor dela vinha nas mãos. Na comida deliciosa que ela preparava. Na casa que ela mantinha sempre tão linda pra gente. Nas roupas que ela costurava. Que ela criava tudo com as mãos. O crochê, o tricô. Tudo era bonito, tudo era estético nas mãos dela. Era uma verdadeira artesã. Sempre impecável em tudo que fazia ao redor. E a gente vivia nesse mundo que ela criava. E como todo, eu tinha a minha maneira de querer receber esse amor que eu envisionava. Para mim, o amor tinha que ser demonstrado através de afeto físico, de carinho e abraço, como todos nós temos um jeito específico de achar que o amor ele vem na forma que nós queremos. Isso foi muito difícil de receber dela e eu nunca compreendi. Mas a verdade mais profunda foi olhar para trás, olhar o tanto que essa mulher me abraçou. O tanto que ela me abraçou. De outras maneiras. Deixa eu te contar. Nas noites que eu chorei. Essas não são minhas primeiras lágrimas. E não foram poucas. Ela me acordou para alimentar. Me deu banho. Me deu remédio quando eu senti dor. Me segurou quando eu era pequena e frágil. Me embalou, me abraçou. Me deu todo cuidado. Aquilo era amor. Eu tive que aprofundar lá no meu ser para mim ver isso. Às vezes na dor esquecemos desse amor, mas quando a consciência bate, essa lembrança volta para a superfície, mostrando que o que achamos que é uma falta muitas vezes já aconteceu. Eu tenho 3 filhos, eu sei muito bem como é. Ela se foi, mas o abraço dela ficou. Dona Teresa, aquela mulher feita de aço, de fogo, tão pequena, com a estatura de uma guerreira, um espírito tão profundo e forte. Cada palavra dela tinha um peso, ela tinha uma presença incrível. Ela nunca teve medo da dor. É uma mulher que gerou coragem. Onde ela aparecia, o ar ficava mais pesado com presença. Essa mulher foi a verdadeira jardineira, arquiteta da minha vida, com cuidado, sempre podando o meu jardim. Ela enriquecia meu solo com sonhos, com coragem, estreitando os meus galhos quando eles tentavam crescer fora de nível, fora de forma. Ela sempre teve essa força de fazer as coisas
mais certas, mais bonitas. E por muitos anos eu questionei o amor dela. Eu ansiava em sentir essa demonstração de amor, ver essa casca dura dela e achava que era uma falta de amor, mas foi assim que ela cresceu. Ela foi moldada por mulheres também feridas que vieram antes dela por dificuldades que eu não consegui nem compreender. Hoje eu entendo que o amor muitas vezes está lá atrás daqueles espinhos. Mas as rosas sempre estão ali, lindas. E foi encontrado na dor a beleza mais profunda. Na ausência, dentro de nós, quando a gente para esperar que venha do jeito que a gente imagina. Ela me desafiou, vou ser sincera, até os meus limites, quando era mais jovem. Isso me causava, assim, um certo de apreensão. Mas foi nesses limites, contemplando agora, que eu tive a oportunidade de me encontrar. Ela foi o meu maior exemplo de vida, de inspiração. Um presente de Deus para minha vida. Porque o que ela plantou em mim foi, assim, algo que eu vou levar para minha vida inteira. Que eu passo para meus filhos e para qualquer pessoa que eu encontro. Que é a verdade, a integridade, a coragem, a responsabilidade e o respeito. Essa mulher que nunca seguiu uma receita, fazia a melhor comida do mundo. Achava credibilidade em todas as coisas que ela colocava à mão. Ela não só alimentou meu corpo, mas a minha alma. Eu lembro que ela fazia calças. Ela desmanchava calças jeans e roupas. E fazia mochilas e cada coisa mais criativa que eu pudesse imaginar. Fazia crochê, tricô, bordava, pintava. Cuidava das plantas, das flores, das violetas, das begônias, das rosas, dos filhos, dos bichos, da horta. Essa mulher era uma máquina incansável. Eu cresci com ela. Ela não tinha só fé, ela acreditava que nada acontece à toa. Cada queda é uma lição. E essa lição não é um motivo para ficar no chão, mas para sacudir a poeira e seguir em frente. Ela sempre impulsionava a gente com uma força tão grande para a vida. Por isso que hoje essa mensagem é para ela. E esse chamado é para a gente ter um olhar mais profundo para as pessoas e ver como o amor vem, às vezes até em forma de dor, para moldar quem somos. Muitas vezes a gente pede desculpa para quem nós nos amamos um pouco mais tarde, mas nunca é tarde para reconhecer. Devemos amar as pessoas com profundidade, entender suas histórias. Amar tão profundo como se não existisse o ontem ou o amanhã, o agora. O perdão, o reconhecimento são duas coisas que andam lado a lado. Honrar antes de abraçar, se puder, lógico, mas abraçar no coração. Às vezes o abraço, ele não é físico. O abraço, ele é mais profundo. E esse abraço que eu sempre recebi da minha mãe, hoje eu tenho um reconhecimento profundo por ele. E se você não pode estender esse abraço que você tão procura, abre o seu coração que você recebe ele de outra forma. Porque talvez, assim como eu, você descubra que o abraço sempre esteve ali. Só faltava olhar e sentir. Hoje, o mundo ficou um pouquinho mais pesado. Um pouquinho mais vazio sem ela. Mas nada é para sempre.
Esse é o momento para me processar. Eu sei que isso vai passar. Eu tenho certeza que ela vive dentro de mim. E o legado que ela construiu e deixou para mim, isso nunca vai apagar. Tá sempre no meu coração, na minha história.